Vídeo importantíssimo, talvez um dos mais importantes já feitos nesse canal. Vamos falar sobre os 3 melhores DeFis da atualidade. Vem comigo. Vamos direto, sem enrolação, falar sobre as 3 principais plataformas DeFi que nós do Insalubres estamos utilizando e que nossos amigos aí nesse ambiente DeFi também vêm falando que são as 3 principais aí da atualidade, beleza? Já vou compartilhar a tela aqui e basicamente a gente vai olhar, né, a estrutura de cada uma dessas DeFis e falar por qual motivo elas estão sendo as principais. Para a gente classificar um DeFi como o principal, a gente tem que olhar alguns fatores aqui. O primeiro fator é a questão do TVL. Para quem não sabe o que é o TVL, é o dinheiro aportado dentro desse DeFi. Se tem bastante TVL, tem bastante dinheiro lá dentro, quer dizer que as baleias, os institucionais estão confiando em deixar dinheiro ali dentro. Afinal, ninguém colocaria $1 bilhão em algo que não confia. Então, confiança é algo importantíssimo no mercado, seja ele no tradicional ou no mercado de criptomoedas. A gente sabe que se uma empresa, por exemplo, não existe mais confiança em cima dela, não tem por que você investir nela, não é mesmo? Então, o aumento do TVL, como é que tá o TVL dessas DeFis? A gente vai passar pelas 3 que eu vou trazer aqui para vocês e vou mostrar que as 3 estão em crescimento em questão de TVL. O aumento da quantidade de usuários, não adianta nada a gente ter um DeFi e não ter usabilidade, não ter gente utilizando isso daí. Esse é um dos motivos, inclusive, da gente não gostar muito da rede Cardano, porque é uma rede que tá lá, teoricamente, muito entre aspas, pronta e ninguém está utilizando, não tem usabilidade. Comparada às maiores redes, ninguém está usando. Então tem que ter bastante usuário, o aumento de volume, isso daqui é completamente atrelado, né, à quantidade de usuários. Se tem bastante usuário, vai ter bastante volume. Então para todo DeFi, a gente precisa ver, né, isso acontecer, taxas coletadas e lucro. A gente está falando de nada mais do que empresas, né? Seja empresa de tecnologia, da onde for, a gente está falando de empresa. Essas empresas elas têm que se manter, têm que contratar mais funcionários e tudo mais. Então, a gente dos 3 DeFis que trouxemos aqui para vocês, que nós classificamos como os melhores da atualidade, isso aqui pode mudar do dia para noite, tá, gente? A gente considera que esses 3 atuais são os melhores e nós vamos analisar todas essas perspectivas aqui. Questão de TVL, usuário, volume, taxa, lucro, motherfucker. Então vem comigo. O primeiro DeFi que eu já separo aqui para vocês, para quem acompanha o canal já deve saber qual que é, né? É a Uniswap. Vale ressaltar que trouxe 3 DeFis que são muito bons. Não tem um melhor do que o outro, dá para você usar os 3, não tem... Ai meu Deus, ele trouxe a Uniswap primeiro porque ele gosta mais. Eu gosto mesmo a mais, mas ela, dos 3 que eu trouxe aqui, os 3 são ótimos, beleza? Uniswap, antigaça do mercado aí, não tem nem... dispensa apresentações, né? É a principal DEX de todas as redes, a que tem mais TVL, a que tem mais volume, que tem mais tudo. E o mais incrível é que mesmo depois de anos ela sendo a principal, ela continua dando muito lucro para quem provê liquidez lá. Galera que acompanha nossas lives 10h30 da manhã, eu mostro minha piscina de liquidez, cara, tem dia que dá 1%, já teve vezes que deu 2% em 24 horas, então assim, Uniswap, mesmo sendo a mais antiga, teoricamente mais segura e também a maior, ela ainda paga muito bem. Não faz sentido você não ter dinheiro na Uniswap caso você tenha uma verba para DeFi. Quando a gente analisa aqueles parâmetros que eu trouxe para vocês, a Uniswap em questão de TVL é a maior do mercado. Ela é o principal DEX, é a maior corretora descentralizada tanto da rede Ethereum quanto da rede Arbitrum, de todas as redes praticamente que ela é a maior, beleza? Então, questão de TVL, além dela ser maior, a gente vê um crescimento. Bem que a gente passou no bear market, diminuiu um TVL, mas diminuiu o TVL de todo o ambiente DeFi. E a Uniswap ela já voltou a crescer. A gente consegue ver aqui, ó, que ela chegou a bater 3 e pouquinho bilhões e ela já passou dos 4 de novo. Então voltou a ter mais TVL lá dentro da rede, mesmo em meio a bear markets, beleza? Questão de usuário. Coloquei aqui a questão dos usuários filtrados anual, tá? No último ano. E essa linha demonstra que a gente vem crescendo absurdamente, mais do que triplicou a quantidade de usuários na Uniswap, rapaziada. Em pleno bear market, isso é em pleno bear market. Então, crescimento violento de usuário. Se tem uma DEX, ela tem que ter gente usando, que tem que ter
trazer, né, essa usabilidade, ela tem que trazer volume, que vai trazer taxa, e uma coisa puxa a outra, beleza? Questão de volume, igual eu falei, se tem muito usuário, vai ter muito volume. Olha só como é que é o volume da Uniswap, comparado lá no início dela, o tanto que cresceu e mantém constante. Tem dias aqui que tem uns picos violentos de volume, quando tem reunião do Fed ou algo do tipo, a gente consegue ver que ela tem muito volume ali, e mesmo em cenário de bear market, que a gente passou em 2022 inteiro, 2023, a gente continua com volume lá no talo. Então, mais um check aí para a Uniswap, questão de taxa e lucro. A gente sabe que a Uniswap ela não tem lucro basicamente, por quê? Porque ela dá para você, jovem cidadão, que provê a liquidez lá dentro. Então eu que coloco meu LP para prover liquidez, monto minhas piscinas de liquidez dentro da Uniswap, recebo praticamente todas as taxas. Praticamente não, todas as taxas da plataforma. Então eu não vou colocar a parte de lucro, mas eu vou colocar a parte de taxa e a gente consegue ver que as taxas delas são sinistras. Tem dias que um dia de movimentação dá 2,5 milhões de taxa. Teve dia que bateu mais de 9 milhões de taxa. Então assim, é a que mais também gera taxa. E consequentemente, como essa taxa é passada 100% para a galera que coloca a piscina de liquidez lá, a galera colhe muito com isso também. Existe uma especulação de que no futuro ela não vai dar 100% das taxas para nós, montadores de piscina de liquidez. Parte dessas taxas possivelmente vai ser dado para os token holders do token Uni. Por isso que ela é o Uni é uma das criptomoedas que a gente tem em carteira, porque a gente acredita muito nessa equipe aí da Uniswap. Então a primeira que eu trago aqui para vocês é a Uniswap. Temos vídeo passo a passo de como mexer nela aqui no canal. Das 3 a gente vai ter, então depois que acabar aqui, fica até o final que eu vou colocar na tela mesmo os 3 vídeos tutoriais das 3, beleza? A próxima que eu trago aqui para vocês é a Trader Joe. A Uniswap ela veio com uma atualização, que seria a parte de liquidez concentrada. Com liquidez concentrada, nós usuários conseguimos ter mais taxa do que já tinha. A Trader Joe atualizou essa atualização da Uniswap. Ela trouxe a questão dos BINs, que seria dividir as liquidez concentradas da Uniswap em outras liquidezinhas menores, liquidezinhas, não sei nem se isso existe, mas outras faixinhas menores chamadas de BINs. Isso fez com que a gente tivesse mais poder no ambiente DeFi. Então a Trader Joe trouxe uma atualização sensacional e vamos ver como é que tá os números da Trader Joe, assim como a gente fez com a Uniswap. Questão de TVL da Trader Joe, separei só esse ano igual eu fiz com a Uniswap, né, tirando um pouco 2022, que foi queda infinita. Agora que o mercado tá mais pé no chão, como é que tá sendo? Cara, ela chegou a bater aqui em questão de TVL abaixo aqui de 80 milhões e a gente já tá acima de 120. Então, voltamos a pampanar aí o TVL da própria Trader Joe. Muito interessante. Outra coisa que vale ressaltar é que a Trader Joe tem outros produtos também, tá? Ela tem a questão de lending, que seria empréstimo, mas a gente vai focar aqui na DEX, né? No DeFi Trader Joe como um todo. Continuando, questão de usuário. Cara, a gente via nos últimos tempos aí a Trader Joe praticamente morrer em questão de usuário. Tava caindo drasticamente até que ela veio com a atualização que eu mencionei que ela trouxe, que seria essa questão dos BINs. E para quem não entende nada disso de BINs, a gente também tem um vídeo só da Trader Joe no canal. E olha só o que aconteceu. A quantidade de usuários cresceu violentamente. Ela tava com mais ou menos 50 mil usuários por dia ali. O negócio bateu mais de 300. Então evoluiu mais de 6 vezes a quantidade de usuários ali e tá crescendo cada vez mais. Então, check em TVL, check em usuários, os dois em crescimento. Próxima coisa que a gente olha é o volume. Mesma coisa, depois da atualização, pampanada aqui no volume. Volume diário da Trader Joe vem crescendo absurdamente e são números grandes, tá? Olha só, bateu picos aqui de quase 180 milhões em 24 horas. Picos aqui de quase 120 milhões em 24 horas. É óbvio que não é nada comparado ao Uniswap, né, gente? A Uniswap em questão de TVL é bilhão. Aqui a gente tá falando já de 100 milhões, cento e poucos milhões. Volume, cara, a Uniswap também é violenta. Aqui a gente tá falando de um pouco mais pé no chão. Mas, se a equipe continuar entregando, quem sabe, né? A gente não pode ver a Trader Joe também chegar nessas casas dos bilhões aí. Quando a gente fala em questão de taxa e lucro, essa empresa aqui, ela coloca um pouco de lucro no bolso. Aqui no primeiro slide está as taxas, tá? A gente consegue ver que também vem com um volume interessante de taxas, igual eu falei, nada comparado ao Uniswap, mas com crescimento, picos interessantes de taxas gerados aqui. E esse segundo aqui, revenue, que seria o lucro. Ela também vem lucrando constantemente, inclusive aumentando a quantidade de lucro.
Por quê? Porque a Trader Joe, ela tem outros produtos, ela tem a parte de lending, que ela lucra um tequinho lá, e se a gente olhar aqui, é um lucro não tão grande, tá, gente, ó, por exemplo, 10 mil dólares por dia, mais ou menos, então assim, para um DeFi, isso daí não é lá tanta coisa assim, beleza? Mas pelo menos lucra alguma coisa. Continuando aqui, a próxima DeFi sem enrolação é a Maverick. Deixa seu like aí, rapaziada, para fortalecer, espero que você esteja gostando, e a gente vai estudar um pouco mais a Maverick aqui. Questão de números da Maverick, a gente vai falar um pouco mais no decorrer do vídeo, mas por que a Maverick é uma ótima opção para nós atualmente? Porque, igual eu falei, a Trader Joe trouxe a atualização dos BINs e a Maverick falou, calma aí, vamos fazer um pouco além? E ela veio e deixou você modificar esse BIN do jeito que você quiser. Então você faz lá a sua piscina de liquidez, você consegue mexer, eu quero prover mais liquidez aqui, menos aqui, mais aqui, assim vai. Além de trazer uma liquidez também automática, isso daí é sensacional, tá? Tô provendo liquidez lá na Maverick, o último vídeo que eu fiz inclusive foi exatamente sobre isso. E cara, você não tem que se preocupar se saiu do range, voltou pro range, manda range, é muito mais benéfico para o usuário, além de estar sempre provendo liquidez, ele volta pro range automaticamente nesse modo que eu escolhi, né? Mas existem outros modos que você consegue fazer lá na Maverick, vale o estudo dela. Temos um vídeo também aqui no canal, quando a gente fala dos números da Maverick, TVL dela explodiu. A gente tá falando de um DeFi completamente novo, então os riscos aqui são maiores, mas a ascensão desse DeFi está sinistra. Cada vez mais usabilidade, cada vez mais TVL, cresceu 90 graus aqui nesses últimos dias. Cara, a gente tá falando do mês de março, 2 meses atrás aí, e a gente já tá batendo aí mais de 50 milhões de TVL. Então, TVL crescimento constante aqui. Usuários, mesma coisa. Não existia antes de março, começou a existir em março, pô, estourou a quantidade de usuários. Muito massa a gente ver isso aqui também. Volume, crescimento violento, quantidade de volume usando a DEX. Inclusive, ela tá pra ficar entre as maiores DEX ali da ZK-Sync. Acabou de chegar, gente. Acabou de chegar e já tá passando várias outras DEX que estão há mais tempo na ZK-Sync. E também tá levando bastante posição ali na rede Ethereum, tá? Ela tá na rede ZK-Sync, Ethereum e na rede BSC, beleza? E pra finalizar, questão de taxas e lucros aí, a gente consegue analisar também que a quantidade de taxa vem crescendo violentamente e, obviamente, nada comparado com a Uniswap, mas, pô, 50 mil dólares ali de vez em quando de taxa e tudo mais, beleza? Ela também não tem lucro porque ela joga isso daí diretamente para os usuários e, ao contrário da própria Trader Joe, ela não tem uma plataforma de lending, por exemplo. A Maverick chamou muita atenção, principalmente pelo fato dos nomes que estão por trás do DeFi. A própria Binance Labs, que seria a VC da Binance, investiu na Maverick, e outros DeFis gigantescos também, outros nomes gigantescos de VCs também investiram na Maverick. Então esses são os 3 DeFis que eu escolheria aqui para falar que são os melhores da atualidade. Igual eu falei, só que pode trocar em qualquer minuto. Cada momento tem alguém fazendo um novo DeFi que vai trazer novas atualizações, novos modelos, assim como a Maverick trouxe. Ela só entrou aqui agora por conta disso. Ela trouxe uma atualização sinistra de legal e a galera começou a gostar também, começou a usar, ela começou a pampanar, tudo crescendo. Então faz sentido usar o DeFi. Ao mesmo tempo, existem vários outros que estão nascendo, a maioria tudo igual ao outro, então é muito improvável deles crescerem tanto, mas quando surge uma novidade, pode ser que passe essas 3 que eu trouxe aqui. Eu já trouxe, acho que uns 5 vídeos de top 3 DeFis aqui no canal. Desses DeFis que eu trouxe nos outros vídeos, o único que se manteve foi a Uniswap. Teve uma vez que eu trouxe vídeo dos top 3 DeFi que tava o SpookSwap, que era da Phantom. Ela tava junto com a Uniswap ali. Hoje a SpookSwap é uma bosta, ninguém mais usa isso. Então toda hora isso aí vai mudar. O mercado é muito cíclico, é muito rápido quando a gente fala de criptomoedas. E indo pro final do vídeo aqui, eu quero saber de você. Pra você, quais são os 3 principais DeFis? Comenta aí que eu posso trazer um vídeo desses 3 que você comentar. E além disso, a próxima coisa que eu já separei aqui pra vocês é que tem o tutorial de cada uma dessas DeFis fazendo na prática o investimento. Então se você não sabe montar a piscina de liquidez em algum deles, vou deixar aqui no final do vídeo a tela pra você clicar e já cair no vídeo. Também temos a mentoria DeFizeiros, que é focada 100% em DeFi. O link tá aí na descrição e você pode auxiliar o canal sendo membro também, beleza? Tamo junto aí, rapaziada. Do nada, o vídeo acaba.